Olá a todos, chegamos a mais um encontro de formação de formadores. Nós estamos terminando os pilares do ESIG e hoje vamos falar sobre a vida de equipe. Então, vamos lá! Dos 5 pilares do ESIG, a vida em equipe é o último, mas não por isso o menos importante. Todos os pilares estão apoiando uns aos outros. A vida de equipe vem representar o pilar da aliança entre si. No número 1 do ESIG, fala que os membros fazem aliança com Cristo e entre si. Muito bem, mas essa aliança de onde vem? Bom, se nós pensamos na igreja, nós nos damos conta que ninguém se salva sozinho. Deus, ele quis nos salvar em comunidade. Afinal de contas, desde a criação nós somos comunidade. Pensemos, por exemplo, que nós fomos criados homem e mulher para o matrimônio. Então a primeira comunidade é a família. Já está no plano da criação de Deus. E depois, a segunda comunidade é essa comunidade que Deus nos chamou para fazer parte, para nos salvarmos. No Antigo Testamento, a comunidade do povo de Israel era o povo de Deus. O novo povo de Israel, como se chama? Igreja Católica. Pois é, Deus nos quer chamar em comunidade. Além do mais, nós queremos nos servir desse grande gigante que é a Igreja Católica, nós queremos subir nos ombros da Igreja Católica, essa grande comunidade que é a barca que nos leva para a salvação, essa grande comunidade. Porém, a Igreja Católica é grande demais e nós corremos o risco de nos perder dentro dela, como um número no meio da massa, como uma formiga no meio do formigueiro, como uma abelha no meio da colmeia. Então, a Igreja Católica, ela é também uma comunidade de comunidades, né? Ela está dividida em dioceses e paróquias, e as paróquias estão divididas em comunidades. Além do mais, a igreja também é composta de movimentos e outros grupos religiosos que têm identidade própria. Todos esses fazem parte da grande comunidade. E então, a igreja é uma comunidade de comunidades. O ESIG é um desses grupos na igreja, um desses movimentos dentro da igreja. Existem movimentos que são movimentos mais massivos, que as pessoas fazem parte do movimento enquanto tal. Não é o caso do ESIG. O ESIG é um movimento mais personalizado, é uma comunidade de comunidades, um grupo de grupos. E essas pequenas comunidades que constituem o ESIG, que são as suas células, se chamam equipes. Isso é o que significa a equipe no ESIG. Então, podemos dizer que o ESIG é um movimento de equipes que se juntam para fazer aliança com Cristo e entre si e fazer com que o Evangelho seja encarnado e seja vivido no mundo. Esse é o ESIG. Quais são as vantagens da vida em equipe que o ESIG nos proporciona? Então, em primeiro lugar, é um lugar de amizades verdadeiras. Mas essas amizades verdadeiras não estão baseadas só nos interesses comuns, em gostos comuns, por exemplo, amizades que surgem em torno ao futebol, em torno a uma sala de classes no colégio, em torno a um clube esportivo que eu frequento, em torno a um grupo de vizinhos que estão perto da minha casa. Não, é em torno à fé. Em torno à fé em Cristo. Cristo que me chama a fazer parte da sua igreja, também chama os outros membros. E então, essa amizade é em Cristo. E até pode ser que no início não sejam os melhores amigos do mundo, porque talvez nem tenhamos os mesmos gostos, mas a fé acaba superando esses empecilhos e se transforma num vínculo muito mais potente. Estamos unidos em Cristo. Também a outra vantagem da vida em equipe no ESIG é que é um lugar onde eu sou escolhido
amado, reconhecido pelo que eu sou, né? Apesar dos meus erros, meus defeitos. Então, eu não deveria lutar para encontrar esse lugar, para ser acolhido. Eu sou acolhido e aí eu luto para ser melhor cristão, para me superar, para superar os meus defeitos. Então, é o lugar da acolhida. Também, na equipe do ESIG, cada membro precisa da equipe, porque a equipe lhe ajuda a se superar. Mas a equipe precisa de cada membro, porque cada membro é importante. Uma vez que você faz parte da equipe, é como os órgãos do corpo, né? Não dá para prescindir dos órgãos do corpo. Você é importante na sua equipe, né? Outra grande vantagem da equipe é que o mundo, ele pensa radicalmente diferente de nós cristãos. E então nos puxa para um lugar totalmente diferente. Nós estamos nadando contra a corrente. E pode ser que nos sintamos solitários no mundo. E na equipe nós encontramos as forças necessárias. Primeiro porque encontramos pessoas que estão pensando como nós. E depois porque essas pessoas nos vão apoiar para viver a nossa fé em Cristo estando no mundo, né? E depois a equipe também é um canal. Um canal, primeiro, de espiritualidade. Eu posso viver a minha espiritualidade nesse canal. Ou seja, um lugar de oração. Eu aprendo a orar, eu cresço na minha oração. A equipe é um canal de formação intelectual. Eu estudo a minha fé, eu conheço a minha fé, eu me preparo para viver a minha fé. A equipe também é um canal de apostolado. Eu encontro na minha equipe uma vazão para a minha sede apostólica. Eu sinto no meu coração esse desejo de fazer algo por Cristo. O que eu vou fazer, com quem, como, onde? Pois a equipe vem e me proporciona esse canal de fazer o bem aos demais. E a equipe também é uma plataforma de desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano. Quantas virtudes eu não desenvolvo na vida de equipe? Por exemplo, a caridade, o perdão, a generosidade. Qualidades como qualidades mais humanas, por exemplo, o cavalheirismo, aprender a falar em público, fazer um trabalho de equipe, gestão de pessoas, todas as coisas que fazem com que eu desenvolva melhor as minhas qualidades humanas. Olha quantas vantagens a vida de equipe traz para o membro do ESIG. Como viver a nossa vida em equipe, uma boa vida em equipe? Em primeiro lugar, nossa equipe também se inspira na Santíssima Trindade, né? Não sei se vocês conseguem ver aqui. Aqui em cima é a Santíssima Trindade, aqui está o Filho, o Pai e o Espírito Santo, representados em Nossa Senhora, que aí está. Que equipe, hein? Nossa, se a nossa equipe fosse assim, né? Mas vamos fazer algo semelhante a isso, né? Em primeiro lugar está a equipe, para funcionar bem, precisa de um bom responsável de equipe. Um bom responsável de equipe. Sobre as qualidades responsáveis de equipe nós vamos falar em outro lugar. Mas nós sabemos que o bom responsável de equipe é aquele que é como um bom pastor, que acolhe as suas ovelhas, que as ama e as deixa chegar perto de si. Assim é o Pai, né, da Santíssima Trindade. Jesus Cristo sempre fala do Pai, é o acolhedor. Então, responsável de equipe. Em segundo lugar, o compromisso com Cristo. Lembrando que a equipe não está junta por amizade. A amizade, ela é uma consequência do compromisso com Cristo. A minha amizade principal é com Cristo e depois entre nós. Pode ser que a equipe nasça primeiro de uma amizade entre si, depois descubram a Cristo. Mas é fundamental descobrir esse compromisso com Cristo. Senão, nós vamos ser só um grupo de amigos. E grupo de amigos, o mundo está cheio. Eu não preciso vir para o ESIG para procurar um grupo de amigos. Mas no ESIG eu encontro bons amigos. Cristo não nos chamou só para ser amigos. Pelo amor de Deus, isso é muito pouco. Ele nos chamou para ser amigos entre nós, para conhecer a Ele e para depois poder salvar o mundo. Olha que missão tão extraordinária. Então nós precisamos dar esse passo, o compromisso com Cristo e entre si. Nós, amigos, nós queremos conquistar o mundo para Cristo. Terceiro lugar,
A resposta de cada membro a Cristo é uma resposta individual, não é uma resposta em equipe. É verdade, nós formamos uma equipe, mas a equipe só funciona porque cada um respondeu a Cristo. A Cristo. Cristo é a razão de ser pela qual essa pessoa está no ESIG. Quarto, a missão. Nós estamos ali para cumprir uma missão. Missão impossível. Era impossível se fosse só humana. Ela é possível no momento que é uma missão que é de Cristo, inspirada pelo Espírito Santo, protegida por nossa mãezinha do céu, Nossa Senhora. Então, estamos na equipe por uma missão comum. Nós queremos conquistar o mundo para Cristo. E, em último lugar, quinto lugar, para isso nós precisamos de formação. Nós temos que estar dispostos a nos formar, querer nos formar. Não podemos simplesmente estar na equipe porque é legal e nos divertimos. Não, nós vamos nos sacrificar, vamos lutar, vamos nos esforçar, porque vale a pena se formar para ser um grande apóstolo de equipe de Cristo por meio da equipe do ESIG. A exemplo da Santíssima Trindade, que além das três pessoas da Santíssima Trindade, ainda convidou a Nossa Senhora para ser a mãe do Verbo encarnado. Que equipe! Mas, afinal, o que é a vida em equipe no ESIG e como ela funciona? Primeiro, a equipe é um grupo de 8 a 12 adolescentes da mesma etapa em torno ao seu responsável. Então, é um grupo pequeno, mas bastante unido e com pessoas mais ou menos da mesma idade, né? Segundo, o funcionamento ordinário da equipe são as reuniões semanais. São reuniões e são semanais. Semanais. Puxa, mas é que já temos tantas coisas para fazer na nossa vida, tantas responsabilidades, como é que nós vamos ainda ficar com essa responsabilidade de cada semana nos reunirmos? Meus queridos, nós queremos nos salvar ou não? Nós queremos salvar o mundo ou não? Nós achamos que Cristo é importante na nossa vida ou não? Porque se não achamos, então para que estamos fazendo tanto esforço para montar um movimento? Podemos simplesmente ir à missa aos domingos e nos confessarmos de vez em quando e pronto. Agora, se Cristo nos chamou para uma missão, essa missão no ESIG exige sacrifício e por isso tem que ser semanal. Nós vamos à escola diariamente e tudo isso para um dia poder ganhar dinheiro. Agora, para nos formarmos e sermos discípulos de Cristo uma vez por semana, será que é muito? Pelo amor de Deus, vamos lá, vamos nos sacrificar. Talvez até podemos conseguir ir 2 vezes por semana, em vez de uma só. De repente, né? Depois, essa equipe, que de 8 a 12 adolescentes, que se reúne em torno ao seu responsável, que tem a sua reunião ordinária semanal, tem um intuito. Nós podemos dividir esse intuito em 4 partes. Primeiro, conhecer e amar a Cristo. Através da equipe, nós vamos conhecer e amar a Cristo, fazer aliança com Cristo, número 1 do ESIG. Segundo, fazer amizade com os demais membros da equipe. A amizade não nasce assim, não brota espontaneamente, só quando existem interesses comuns, né? Mas quando é uma amizade construída, precisa ser trabalhada. Então, nós vamos procurar fazer amizade com nossos companheiros de equipe, também no número 1 dos estatutos do ESIG, fazer amizade com os demais membros. Depois, terceiro, nós queremos levar Cristo aos demais. Então, o intuito da equipe é que nós levemos Cristo aos demais, não ficar só conosco. Estamos muito bem, mas nós queremos que isso chegue aos demais. Quarto, muitas vezes isso se concretiza em um apostolado. O apostolado da equipe. Se possível, de toda a equipe. Pode ser que cada um tenha seu próprio apostolado, mas vamos tentar que seja o apostolado de toda a equipe.
De todas as maneiras, existem outras atividades que a equipe pode fazer. E aí vai depender muito da criatividade de vocês, membros da equipe, e de vocês, responsáveis de equipe. Vocês podem fazer a noite do pijama, vocês podem ver um filme, uma pipocada, podem fazer um acampamento, podem ir num parque de atrações, podem viajar juntos, podem fazer uma aventura. Vai depender de vocês. Vocês já são uma equipe. Então, bora trabalhar, vamos colocar essa equipe em funcionamento. Essa é a equipe do ESIG e funciona dessa maneira. Ser cristão não é fácil. Olhem para ele. Ele foi crucificado, deu a vida por nós. Aqui estão os seus discípulos. Aqui está a sua mãe, aquela que recebeu a missão de receber a Jesus dentro de si, sim, e ele se encarnou no seu seio, ela deu a luz a ele, ela o educou, ela o acompanhou de criança até a idade adulta, o acompanhou depois nas suas correrias apostólicas, o acompanhou na sua paixão, na sua flagelação, no seu julgamento, na sua flagelação, na sua crucifixão. Aqui está ela recebendo a Jesus aos pés da cruz. Parece um retrato da nossa vida como cristãos no mundo. Ainda não vemos, ela não está vendo a ressurreição. É só depois. Nós também não vemos ainda o resultado da nossa vida cristã. Vai ser só na eternidade que nós vamos ver. Aqui vamos ver faíscas disso. Então, a vida de equipe é justamente para conseguirmos enfrentar essa luta deste mundo que é tão agressivo contra nós. Se não fosse o pecado e o demônio, Cristo não teria que ser crucificado e morrer. Se não fosse o pecado e o demônio, nós não teríamos que sofrer neste mundo, mas eles estão aí e eles são os inimigos de Deus. Então, talvez, depois de toda essa formação, pode ser que nos venham umas perguntas que nós vamos tratar de elucidar agora, né? Posso ser do ESIG e não ter equipe? Poder você pode, né? Mas você perde uma ajuda fenomenal, porque você vai estar sozinho no mundo. Talvez, se você morar longe, você consiga participar de atividades, mas quem vão ser os seus amigos? Qual vai ser o seu círculo de amizades, né? Então, tente fazer parte de uma equipe. E se essa equipe não existe, tente criar uma equipe para que você possa fazer parte, porque vai facilitar a sua vida. Segunda pergunta, o que acontece quando meus amigos não são do ESIG? Tá bom, eu sou do ESIG, gosto do ESIG, gosto dos meus amigos do ESIG, mas tenho os meus amigos que são fora do ESIG e com quem eu compartilho minha vida. Eu saio com eles, eu estou no clube esportivo com eles, etc. Bom, se você tem esse grupo de amigos fora do ESIG, você vai ficar dividido. Eu dou o meu testemunho, eu não fui do ESIG, mas fui do Reino Cristo. Então, eu tinha meu grupo de amigos, primeiro no grupo de jovens da paróquia, então estavam os amigos do grupo de jovens e os amigos fora do grupo de jovens. Eu ficava muito dividido. Primeiro porque eu gostava de todos. Segundo porque eu saía com uns e saía com outros. Só que quando eu saía com uns, eu tratava de viver a fé católica, eles me ajudavam, davam testemunho. Tá? Quando eu saía com os outros, era o contrário. Era o mundo que puxava, com todas as coisas que o mundo oferece, com o estilo de vida do mundo, com o comportamento do mundo. E eu não tinha forças para ir contra. Imagina se um adolescente vai ter forças para ir contra os seus amigos. Né? É muito difícil. Então você fica dividido. Né? Agora, se seus amigos não são do ESIG, mas são católicos, aí é diferente. Por quê? Então você não vai ter que lutar contra eles. Né? Pelo menos eles vão tratar de ser fiéis à sua fé, assim como você. Então eles vão te ajudar a viver a sua fé. Né? Agora, se eles não são, é muito difícil. Vai ser mais fácil que esses amigos de fora te puxem para fora do que você conseguir puxar esses amigos para dentro. Talvez você está se perguntando, padre, contigo, o que aconteceu, né? Pois pouco a pouco eu fui deixando
os meus amigos de fora e fui fazendo mais amizade com os meus amigos de dentro. Primeiro os amigos do grupo de jovens e depois vários desses acabaram entrando no Reino Cristo. Então fui fazendo mais amizades com membros do Reino Cristo, até que praticamente todos os meus amigos de verdade eram membros do reino ou católicos praticantes, o que me ajudou muito na minha vida de fé, na minha caminhada de fé. Terceira pergunta: como posso superar essa divisão, né? Se eu tenho amigos que são fora do ECID. Então, em primeiro lugar, você pode convidá-los para o ECID. Então, tente. Pode convidá-los a atividades que o ECID faz, apostolados que o ECID faz, retiros de conversão que o ECID promove, acampamentos que o ECID realiza. Quem sabe eles também não são tocados pela graça de Deus e se transformam. Eu tive amigos que foram tocados pela graça de Deus e se transformaram. Então, entraram no Reino Cristo, entraram no grupo de jovens, né? Se optar por continuar com os outros amigos, ainda que eles não são católicos, se apesar de tudo isso que eu te falei, você não se convenceu e você quer continuar com seus dois grupos de amigos, então se fortaleça muito na fé. Se una muito a Nossa Senhora na sua oração, dobre o seu joelho, você vai ter que ser duplamente santo. Então vai mais, buscar mais a Cristo na Eucaristia, reze com mais fervor o seu terço, para que você possa perseverar na fé, apesar de estar frequentando um grupo de amigos que não é católico ou não faz parte do ECID. Tomara que essas dicas te ajudem. Vamos concluir o nosso encontro de hoje aqui do lado da nossa mãezinha do céu, porque só ela pode fazer com que nós consigamos viver uma vida de equipe dessa maneira, né? Não sei se vocês sabiam, mas depois que Jesus subiu aos céus, os discípulos que ficaram, Pedro, Tiago, João, todos os apóstolos, né? Eles continuaram se reunindo, mas eles não se reuniam sozinhos, eles se reuniam em torno a Maria. Era ela que garantia que eles conseguissem perseverar na fé. E era unidos nessa oração que o Espírito Santo os encontrou em Pentecostes. Eles estavam unidos em oração com Maria quando veio o Espírito Santo e eles foram transtornados pelo fogo divino que entrou no seu coração e os ajudou a que eles compreendessem a sua missão e saíssem por todo o mundo pregando o Evangelho, e graças a isso nós estamos aqui. Então concluímos dizendo que a vida de equipe ela é fruto de três coisas. Primeiro, de um encontro. Me encontrei com Cristo e Ele me cativou. Ela é fruto depois de uma convicção. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida e não é o mundo. Eu estou convicto disso. É fruto também de uma decisão. Eu quero seguir a Cristo no ECID e levá-lo aos demais. Então, a vida de equipe é fruto do ECID, encontros, convicções, decisões. Me encontrei com Cristo, estou convencido de que Ele é o caminho e decidi por Ele. E eu não quero fazer isso sozinho, eu quero fazer com um grupo de amigos que vai me apoiar e eu vou apoiar esse grupo para que nós conseguimos viver isso no nosso coração e levamos isso aos demais. Tudo isso apoiado pela nossa mãezinha do céu, Nossa Senhora.